Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer. Renova as nossas vidas, Senhor. Que essa chama não venha apagar, que a nossa vida esteja queimando por Ti todos os dias. Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor, dando glória a Deus, aleluia. Glorifica o nome dEle nessa noite, porque nós vamos queimar na presença dEle, até que Ele venha, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Já deu um abraço no irmão aí do teu lado? Diz para ele: que bom poder estar adorando com você nessa noite. Que bom poder estar, Luizinho. Que bom poder estar. Dá no da direita, dá no da esquerda, dá no de trás, dá no da frente. Desejo uma semana maravilhosa para ele. Que Deus abençoe grandemente. Que seja uma semana linda e abençoada em nome de Jesus, porque toda semana que começa na presença de Deus, não tem como não ser abençoada. Você já está começando na casa de Deus, na presença de Deus. Você poderia estar lá no seu sofá assistindo só nada que preste na TV, mas você escolheu vir para a casa de Deus, e eu tenho certeza que isso fará diferença na sua vida. Eu já quero profetizar uma semana de bênção, de vitória, de livramento, de conquistas, de respostas da parte de Deus. Você que precisa de uma resposta essa semana, está num processo seletivo, está fechando um negócio, está para entrar numa nova empresa, está para tomar algumas decisões, saia daqui abençoado e bem-sucedido em tudo isso, em nome de Jesus, amém? Você que está perto, dá um abraço. Você que está longe, aplauda o Senhor pela vida desse visitante. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se na casa do Pai, que Ele possa tratar com a sua vida hoje e que a sua entrada daquela porta para este lugar transforme a sua vida. Que a decisão de entrar aqui não é por causa da igreja, é por causa de quem está na igreja. Mude a história da sua vida, que é Jesus Cristo. Nós não falamos de placa, né? Placa é importante, é um CNPJ, fica lá fora. Você sabe que a gente está no novo nome agora, mas a essência dessa igreja é Jesus Cristo, porque só Ele tem poder de transformar vidas, e que Ele possa transformar a sua nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos passar para a palavra, queridos. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Então a palavra não pode ser tão longa, porque tem a ministração da ceia. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abrir no último livro da Bíblia. Apocalipse é a leitura que Deus colocou em meu coração. Queria que você prestasse muito atenção nessa palavra. Sei que você já foi abençoado pelo louvor. Talvez você entrou aqui preocupado, tenso, precisando resolver situações. Não deixe que nada roube esse momento de estar na casa de Deus e da palavra ir de encontro ao seu coração. Não deixe que nada roube o culto de ser completo, porque um culto completo ele se constitui de louvor, de palavra e do restante. Se você só presta atenção no louvor, você sai meio abençoado. Você tem que vivenciar um culto completo. Louvor nós prestamos a Deus a nossa adoração. É de nós para Ele. Palavra é dele para nós. Ele vai de encontro ao nosso coração. E é a palavra que transforma a nossa vida. Então que você deixe essa palavra entrar no teu coração e que ela possa mudar o seu destino na terra e no céu. Amém? Apocalipse capítulo 19. Eu quero fazer algumas leituras com vocês. Abre aí, não tem muita dificuldade, o último livro da Bíblia. A primeira, a partir do versículo de número 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o 9 e depois
pularemos para uma outra leitura. Quem achou diz amém. Quem não achou pode acompanhar no telão. Diz assim: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Pode ir para vocês, vamos até o 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a sua noiva, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Versículo 9: e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo de número 11, pule 2 aí. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Pode ir. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela todas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Último, versículo 16: e no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele seja toda a glória e todo louvor. Você pode fechar sua Bíblia? Você pode fechar os seus olhos? Você pode pedir que Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, venha falar ao teu coração nessa noite. Essa noite o banquete é dEle. Essa noite a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, a majestade é dEle, tudo é por causa dEle. E Ele já chegou neste lugar. Prepare-se para um convite especial que Ele está fazendo na noite de hoje. Coloca a mão no teu coração, peça para que Ele fale com você, e que essa palavra possa tratar no seu íntimo, no seu interior, e você sair daqui transformado por ela. Querido Deus e eterno Pai, é sobre o seu Filho Jesus Cristo, aquele que pisou a cabeça da serpente, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que é soberano, majestoso, glorioso, Todo-Poderoso. Jesus, é no nome dEle que nós vamos pregar nessa noite. Então manifesta, Pai, a Tua presença aqui, para que todos aqueles que ouvirem acerca do convite que o Senhor tem para nós, possam estar preparados para o grande dia. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida pela Tua misericórdia. Eu quero repreender agora, na autoridade do nome de Jesus, todo impedimento, toda barreira, toda preocupação, todo nervosismo, todo espírito maligno que possa estar escondido neste lugar para tentar atrapalhar a Tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, que haja manifestação da Tua presença. Espírito Santo, trata conosco, fala no nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Tome seu assento, querido, por favor. A palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, ela é uma palavra escatológica. É por isso que o contexto dela está no livro de Apocalipse. Mas o que é escatológica, o que é escatologia? A escatologia, ela é o estudo dos fins dos tempos. Sempre que falamos sobre Apocalipse, tende-se a ter um ponto de interrogação, a ficar um pouco confuso, porque falar de escatologia não é um tema muito fácil, porque é um assunto muito complexo, é um assunto muito interpretativo. O livro de Apocalipse, ele é completamente interpretativo. E ele narra muitos acontecimentos que precisam ser estudados para entender melhor. Porque Apocalipse vai tratar de visões futuras e muito profundas, que quando a gente lê, elas são, ao entendimento humano, inimagináveis, mas que é uma realidade que Jesus Cristo revelou para o seu apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos preso. João é o homem que tem o privilégio de receber de Deus toda a revelação do que viria no futuro da igreja. Que igreja? A igreja primitiva, a igreja do Senhor na terra, que ele ajudou a construir e começar. E na sua velhice, preso por pregar o evangelho numa ilha, jogado lá, João tem o que para mim é a mais linda das experiências que a Bíblia narra. Ele acha que ele vai morrer numa ilha, preso em uma masmorra. Seus contemporâneos amigos já estão mortos, Pedro, Tiago, estão todos mortos. Alguns decapitados, outros cerrados, morreram da pior forma. E João, que Jesus tinha dito certa feita que não morreria dessa forma, é preso na ilha de Patmos. Uma ilha terrível, isolada, distante, onde ninguém visitava. E ele achava que a vida dele, ele ia morrer ali sozinho. E um dia, Apocalipse é a coisa mais linda. João está lá, adorando a Deus, abandonado. Ele tem uma visão. Ele vê Jesus Cristo, é a coisa mais linda. E aí ele diz para ele: pegue uma caneta, que agora tudo que eu te contar e mostrar, você escreve. Que eu separei esse tempo para te revelar as coisas futuras. E é nessa situação que o livro de Apocalipse é escrito e contado as visões de João. Então, nessa noite, eu quero falar de uma palavra que está inserida nesse livro, que é inimaginável. É por isso que a Bíblia diz, querido, que a mente do cristão, ela é diferente da do mundo. Algumas pessoas não entendem, acham que é utopia, história da carrochinha, o que nós cremos. Mas nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia. E tudo que pregamos é baseado na Bíblia. E nessa noite eu quero falar do evento mais glorioso, o evento mais incrível que Apocalipse vem descrever. E pasme você, nessa noite nós estamos sendo convidados a participar desse evento tão tremendo. Olha que bênção! Esse evento, exatamente esse evento. Porém, para eu adentrar aqui no contexto e para você entender do que estamos falando, eu vou precisar trazer ao seu conhecimento uma coisa que talvez você não conheça e por isso te soa tão difícil de entender. O texto que nós lemos, e também muitos textos bíblicos,
nós vamos perceber, e esse que está falando que eu li, o 19, fala da bodas do cordeiro. O que é a bodas do cordeiro? Para entender o que é isso, precisamos conhecer os costumes judaicos da época do casamento. Porque só assim você entende a simbologia que Cristo dá de noiva, a sua igreja, e noivo, ele, Jesus Cristo. Aí você vai entender por que a igreja do Senhor é chamada de noiva do Cordeiro. Bom, vamos lá. O casamento judaico. Quem aqui já assistiu um casamento judaico? Levanta a mão. Bem pouco, né? Então eu vou te explicar como que funciona o casamento judaico. O casamento judaico, ele era composto de 4 partes. Primeiro, a primeira parte de um casamento, como que era? Quando os noivos, começavam a namorar, que decidiam se casar, a primeira coisa que era feita era um contrato de casamento, mas não era um contrato papel. O contrato de casamento era o noivado. Diferente da nossa cultura hoje, que a gente fica noivo e vai casar daqui 10 anos, 15 anos, não. No casamento judaico, o noivado já era um contrato de casamento. Para você ter uma ideia, quando o casal ficava noivo, ali no noivado, que era firmado na presença de testemunhas e dos pais, logo ali eles já recebiam a bênção de Deus no noivado e já era declarado sobre eles a bênção e a união já era abençoada. A partir dali, o noivo e a noiva, no noivado mesmo, eles já estavam legalmente casados. Então essa era a primeira parte. Passado o noivado, havia um intervalo. Repete comigo, intervalo. Isso. Havia um intervalo para eles ficarem juntos. O que acontecia nesse período? Noivou, certo. Fechou, recebeu a bênção de Deus. Nesse período, o noivo pagava ao pai da noiva um dote do quanto ela valia. Então ficava noivo, pagava o dote. Aí havia esse período chamado intervalo. Repete comigo, intervalo. Intervalo. Nesse intervalo, eles não ficavam juntos. Nesse intervalo, acontecia todo um ritual, que podia chamar até de uma procissão. Como que funcionava? A noiva, agora nesse intervalo, ela ia se preparar para o dia que o noivo ia vir buscá-la para levá-la com ele. Não era assim, fiquei noivo, já levo, vamos que vamos. Não, ficou noivo, pagou o dote, agora ela vai se preparar para o noivo levá-la. Então o que ela fazia? Ela ficava esse período de intervalo se adornando, se cuidando, se arrumando, se preparando para a chegada do noivo. E esse se preparar era muito forte. Era aquela coisa de se vestir, de se perfumar, de se arrumar. Isso levava algum tempo. Enquanto isso, o noivo estava organizando as coisas para bodas. Então, enquanto ela se preparava, ele estava organizando tudo. Quando tudo estava organizado, o que ele fazia? Chamava os seus amigos, que a gente aqui na nossa linguagem, vamos colocar aqui uma analogia, os padrinhos, chamava os padrinhos e eles saíam no período exato em procissão, em caminhada rumo à casa da noiva. Saíam como? Os amigos saíam cantando e eles saíam segurando algumas tochas acesas. E quando eles chegavam, todo mundo sabia, era uma coisa muito linda na cidade, saía toda aquela caravana de homens, o noivo tudo arrumado, bonito, e a festa deles, Joga lá qualquer dia na internet, casamento judaico, a roupa tudo diferente. Todo mundo sabia que ia haver um casamento ali.
E aí eles saíam pelas ruas, os amigos cantando, o noivo com a tocha, os demais com a tocha, e iam cantando. À medida que o cântico, a música, eles se aproximavam da casa, a noiva já ficava toda feliz, porque ela já estava preparada. E quando alguém dizia: eles estão chegando perto do local, quando estavam chegando, o que acontecia? As virgens, agora as amigas da noiva, as madrinhas, elas saíam ao encontro do noivo. E a noiva está lá, guardadinha. E quando elas saíam para recepcionar o noivo. E todas elas saíam com uma lamparina. E elas iam até a presença do noivo, pegavam ele, as amigas, né, as madrinhas, e levam ele até a presença da noiva. E aí eles se encontravam, o noivo recebia a noiva e a conduzia ao seu próprio lar. Porém, nesse período, acontecia as bodas neste lar. Começava a festa, a bodas do casamento. E isso incluía um jantar, uma mesa gigante para todos os convidados. E você sabe que se tem uma coisa que judeu preza, é pelo tempo de mesa. Não é que nem nós, que um está na mesa, um está no celular, o outro está no joguinho, um não está no sofá com o prato. Não. O momento da mesa é sagrado. O momento da mesa para o judeu é algo extremamente especial. E durante 7 dias tinha essas bodas com comilança, festa, a animação, porque as festas deles eram muito animadas. E esse era o período que durava as bodas de um casamento judeu. Essa era a liturgia de um casamento judeu. E se você conhece um pouco de Bíblia, você vai perceber que por muitas vezes o casamento ele se torna uma referência entre Cristo e a igreja. Eu citei das virgens com as lamparinas, e nós temos a parábola das 10 virgens. Então, quando a gente traz para esse contexto, fica mais fácil da gente entender. Porque Apocalipse, porque a Bíblia faz um paralelo a isso. Porque é tão importante, Jesus sempre cita a palavra de Deus sobre o casamento entre Cristo e a igreja, o noivado, a igreja será a noiva que o noivo vai vir buscar. Porque é muito parecido, queridos. Porque o contrato de casamento do noivo com a noiva judia era muito parecido com o contrato que Cristo fez com a sua noiva. Jesus, ele já pagou o dote pela vida da igreja, ou melhor dizendo, pela sua vida. Hoje nós estamos aqui diante da mesa. Quando Jesus vai para aquela cruz, que a ceia nos arremete a ela, que é o motivo de nós estarmos aqui. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz e derrama o seu sangue, naquele ato era um pacto que Jesus estava fazendo de pagar a dívida e comprar você como noiva dele, comprar você como propriedade exclusiva dele. Então eu já começo dizendo: você não tem noção do valor que você tem. Você não tem noção do valor que você tem. As noivas judias custavam um valor financeiro. Você custou o preço de um homem inocente morto no Calvário. Então já cai por terra aqui você, que o diabo está dizendo no seu ouvido: você não tem valor. Os homens vêm, te usam e te jogam fora. Ninguém te quer. Teu pai e tua mãe não te quis. Sua vida não tem valor. Essa palavra está anulada. Sua vida tem tanto valor que Jesus morreu na cruz por você. É por você que ele foi cravado naquela cruz, para pagar o dote, para te dar o direito de vida eterna. Você tem valor. Já dizia o hino: o Espírito Santo se move em você. Eu não sei o que tem dito de você.
Você não tem valor, você é um tranqueira, você é um nóia, você é um alcoólatra, você é uma mulher da vida. Hoje Deus te fez entrar neste lugar para dizer: eu sei quem você é, eu sei quem você faz, mas eu te comprei com o meu próprio sangue, para mim você vale muito. Era exatamente isso que Jesus fez. Ele pagou o dote pela noiva do Cordeiro. O sangue que foi derramado foi para nos remir, foi um preço alto demais. Então foi assim que nós nos tornamos a noiva de Jesus. Essa noiva que você ouve, essa noiva que a gente canta, você é a noiva de Jesus. Sabe por quê? Escute, porque agora Ele já pagou o preço, Ele já pagou o dote. Sabe onde nós estamos agora? Quem sabe? Quem está comigo na pregação? Nós estamos no intervalo. Oh, glória! Nós estamos no intervalo. Que intervalo, pastor? Então, o período que a noiva se prepara e que o noivo foi preparar as bodas e a festa. Ele está cuidando dos detalhes da festa. Esse período começou quando ele exerceu o pagamento, morreu na cruz. Ele passa um período aqui e depois ele fala: eu vou embora, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, eu vou preparar as bodas. Ele sobe e vai preparar tudo. E ele prometeu que ele ia voltar buscar a sua noiva. E esse período de intervalo é o período da preparação da noiva. Preparação em que ela se adorna, que ela se veste de linho fino, como você leu comigo. O que significa o linho fino? Purificação. Essa é a parte que a noiva vai se santificando, que a noiva vai se limpando, que a noiva vai se preparando. Igreja, é isso que a noiva faz, e é isso que nós estamos fazendo nessa terra, se preparando, porque o noivo foi, mas daqui a pouquinho ele vai vir nos buscar. Prepara a sua vida para ir para bodas do Cordeiro, porque o noivo está voltando. Adorna a sua vida, noiva. Noiva de Cristo, igreja do Senhor, se prepara. É tempo de se limpar das imundícies desse mundo, se limpar das coisas podres, das coisas que não agradam a Deus. Se afasta de tudo isso. Isso é preparação. Se adorne com a santidade. Linho fino para Ele, como diz Apocalipse, é santidade. É tempo de se santificar, igreja. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E sem santificação, ninguém vai estar na bodas do Cordeiro. O dia mais importante da história da sua vida terrena? Não. Porque essa vida terrena tem prazo para terminar, querido. Ah, pastor, mas está tão bom aqui, está tão gostoso, eu levo uma vida tão abençoada. Pastor, isso vai terminar? Ou se vai. A Bíblia diz que essa vida ela é como uma neblina, ela vem, daqui a pouco ela passa. Olha para você. Ontem você estava jogando bola no quintal, na rua com os meninos. Hoje você está correndo atrás do teu filho, jogando bola. Não é verdade? Ontem você estava brincando de boneca, hoje você está cuidando da neta. Ó, estou até rimando, ó, que chique. Você está cuidando da neta. Eu estava me olhando no espelho esse dia e falei: Jesus, ontem eu tinha 20 e poucos anos. Já diria o Roberto Carlos, meus 20 e poucos anos. Em novembro eu vou fazer 50 anos, querido. Eu vi, você ficou admirado. Eu sei, eu entendo. Pode manifestar, pode manifestar. Não é demônio, mas pode manifestar. É surreal, eu também não consigo acreditar. Falei para o pastor esse dia: meu velho, nós estamos ficando velho. Falei para ele, falei: Jesus, mas 50 é novo ainda. Não, também não acho velho, estou brincando. Mas é meio século de vida, Jesus amado.
Se alguém dissesse para mim lá atrás, quando as pessoas falavam para mim, quando você tiver 50 anos, eu falava, você tá louco, vai demorar pra caramba esse negócio. Então, né? Tá ali. Tá logo ali. A vida é assim. E quem garante que chegarei aos 50? Pastora, mas novembro está logo ali. Então, mas eu não sei. Porque tem uma senha já. Você também tem. Alguns de nós a senha vai chegar. E quando chegar, não precisa ter medo, né? Tem gente que não gosta, tá amarrado, repreende. Ai, Senhor, não. Você acha que dá para ter medo, querido? Quando a ceia chegar, nós sabemos para onde nós vamos. Quem sabe para onde vai, não tem medo da morte. Já dizia o apóstolo Paulo, o morrer para mim é ganho, é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Se você ainda tem medo da morte, reveja o seu conceito espiritual. Porque morte para nós é passaporte. Claro que a gente quer passaporte direto, nós não queremos passar pelo cemitério, né, Senhor? Se der para não ser, se der para ser no arrebatamento, coisa linda o arrebatamento, Senhor, eu também prefiro, Senhor. Mas o importante é saber para onde vamos. A vida passa muito rápido, a vida voa. Cuide da sua vida espiritual, querido, porque a terrena tem prazo de validade. Uns vão até 100 e pouco, outros vão até 20 e poucos, outros vão até 10 anos e poucos, outros vão até meses e poucos e outros vão até dias. Todos nós já nascemos com prazo de chegada e de saída. Então aqui é passageiro. Tem gente que vive pensando só nisso. Ei, tem uma notícia para você. Você foi feito para ser eterno. Não entendi, pastor. Então vou te explicar. Não é eterno. Não vou morrer. Então você acabou de falar que eu vou morrer, agora está falando que eu vou ser eterno. Então, depois da morte, que é física, há uma vida eterna te esperando. Não acaba aqui, querido. Não vai acabar no Dom Bosco, não vai acabar no Getsemane, não vai acabar no Jaraguá. Ali acaba essa matéria, essa carne podre e fedida, que quando você morrer, 12 horas depois, nem quem te ama tanto vai aguentar ficar. 24, então misericórdia, você vai feder, porque isso é matéria. Matéria tem prazo de validade para acabar. Espírito vai voltar para a eternidade, ou com Deus ou com o diabo, e o tempo de decidir é agora, enquanto a matéria está viva. Há dois caminhos: uma festa preparada, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, na presença do Senhor dos Senhores, ou um tempo de dor e sofrimento eterno na presença do diabo. Só que isso não estão pregando. E não estão pregando, e é por isso que tanta gente vai ficar e vai sofrer por não ter o conhecimento do céu e do inferno. Onde estão as igrejas que tem que pregar que há um céu e um inferno sendo preparado para a eternidade de todos nós? Quem decide para onde vai, quem decide onde quer passar a eternidade, não é o diabo e nem é Deus que decide por você. A escolha é individual e é sua. Pastora, ai meu Deus, você me assustou. Posso escolher no leito? Você nem sabe se você vai para o leito. Quem te falou que você vai para o leito? Às vezes vai ser assim, ó, mas não dá nem tempo de ir para o leito. Pastora, posso escolher no último minuto? Vai dar tempo de dobrar o joelho e orar? Ih, filho, conta com isso não dá para saber se vai dar. É melhor escolher logo. É melhor decidir logo aonde você quer. Desculpa, eu estou só arrumando meu iPad, dá licença, peraí. Desculpa, com toda humildade, claro, com toda humildade. Estou brincando, viu, você que é visitante, eu não sou metida assim não, é que eu ganhei um iPad, eu estou toda feliz, que é a minha segunda pregação com ele. Sabe, pobre quando ganha um presentão, então é assim que eu estou me sentindo. Mas voltando, se prepara, noiva. Se prepara, você que entrou aqui hoje.
É tudo muito lindo nessa vida. A vida é boa. A vida é boa, é boa. Só que ela passa. E as escolhas que fazemos nela, que decide se a eternidade vai ser boa ou não. Se prepara, noiva do Senhor. Prepara para a sua vinda. Se limpa. Muda a sua vida. Você é noiva do Senhor. Ele te comprou com um único objetivo: te levar a morar com Ele na eternidade. Isso é privilégio. Tanto que nós lemos o versículo dizendo: que privilégio ser convidados a estar nas bodas do Senhor. Se afaste de tudo que não agrada a Deus. Se você é alguém que vive sem se preocupar com vida espiritual, tenho uma notícia para você: corre e comece a se preocupar. Corre e comece a se preocupar. Não, pastor, eu vivo hoje, para mim o que vale é nessa terra. Não, mentira para você. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: não fica preocupado só com as coisas dessa terra, porque há uma vida espiritual que precisa ser cuidada antes que as coisas dessa terra parem. Você foi criado para ir para a eternidade. Não é o corpo, eu já disse, é o espírito. Então nós somos seres tricótomos, somos sim espirituais, temos essa parte sim. Então se prepara para isso. Muitos podem não acreditar, mas nós estamos no intervalo. Enquanto estamos aqui, vindo para a igreja, preparando, se santificando, preparando, saindo das coisas do mundo, tentando se pegar firme com Jesus, estamos se adornando. É isso que a noiva está fazendo, porque muito em breve o noivo vai voltar. A mesa já está sendo posta, já está sendo tudo preparado para o dia da nossa festa. O noivo está chegando para levar a noiva cear com ele na maior festa eterna. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fazia essa mensagem, eu fiquei pensando: nós não temos noção do que será isso. A nossa mente, ela não consegue imaginar, olhar isso, ó. Como que a gente vai imaginar uma mesa que vai pegar o céu inteiro? E todos os salvos em Cristo Jesus, a noiva, a igreja, vai sentar nessa mesa. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala algo muito especial. Ele fala sobre isso, que o que os olhos não viu, o que nem ouviu, o que nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que está preparado para nós. Sabe por que não dá para imaginar? Porque não é terreno. Esses tempos atrás aqui, recentemente, o pessoal ficou jogando na internet, vou perguntar quem viu, como que chama esse bonequinho que todo mundo está fazendo? Inteligência artificial, fazendo como seriam os anjos. Quem viu isso aí? Os anjos, o céu, gente do céu. É assustador, né? Mostra como seriam os serafins, de acordo com a inteligência artificial, na descrição bíblica. Aí a gente pensa um anjo, né? Um menininho magrinho, com cabelo amarelo, com 2 asas de pelo, né? Caída, assim, aquela coisa com uma espadinha. Irmão do céu. Nós não temos noção do que é o mundo espiritual. E até porque se Deus muitas das vezes se revelar, nós morremos de medo. Sangue de Jesus tem poder, eu não quero ver, Senhor. Misericórdia, eu não quero ver. Deus do céu, eu sou um anjo. É coisa extraordinária. Eles passaram na inteligência artificial segundo as descrições bíblicas. E saiu aquilo. Depois você joga também lá na internet, você vai ver que coisa extraordinária. É o que a nossa mente não consegue imaginar. E eu vi, alguém jogou e fez o dos serafins, que com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Pelo amor de Deus, se a gente fosse ver isso nesse corpo humano, a gente não suporta entender e acreditar, porque é muito além da nossa imaginação. É por isso que o apóstolo Paulo falou: ninguém viu o que está preparado. Eu não tenho como dar uma referência. O lugar mais bonito que você já foi nessa terra, irmão.
E olha que tem lugar bonito nessa terra. Ontem eu estava assistindo um vídeo, eu adoro assistir aquele vídeo do Rodrigo Ruas, né? Ruas Mundo Afora, Ruas Brasil Afora. Quem assiste Ruas? Olha eu fazendo propaganda do Ruas, só você, João, nós dois que assistimos. Esses programas de hotéis incríveis, cidades incríveis, eu adoro ver isso, né? Para passar vontade, adoro. E ontem ficou mostrando as Filipinas. Pelo amor de Deus, irmão, o que é Filipinas, amor? Que coisa linda. Eu falei, leva eu, amor. Pelo amor de Deus, que coisa linda. Que coisa extraordinária. Coisa mais linda. Tem lugar maravilhoso nessa terra. O Brasil mesmo tem muito lugar muito lindo. Mas nada nesse mundo se compara com o que está sendo preparado para nós. Que você abra a sua mente espiritual. Pastor, não acredito nessa balela. Então, querido, que pena. Porque está sendo preparado para você. Os que crerem, só para os que crerem. Nossa mente não está preparada para isso. Porque a nossa mente humana é limitada. Mas é uma coisa extraordinária, querido. O período do intervalo da preparação está chegando ao fim. E isso sendo crente, não sendo, acreditando em Bíblia, não acreditando, irmão, não é possível. Que a gente está vendo coisa que não está dando para acreditar. O mundo está se acabando, irmão, a coisa está feia. Não há mais sinais bíblicos a se cumprir de Mateus 24. Tudo que a Bíblia revelava que aconteceria antes da vinda de Jesus já está se cumprindo, irmão. Em especial, se é para eu citar um, que o amor de muitos esfriaria. Você pensa que é amor bíblico? É o amor da igreja. Não, irmão. É amor ao ser humano. Nós estamos vivendo, irmão, situação que não dá para acreditar que o ser humano é capaz de chegar a isso. Esses dias eu vi uma reportagem que eu comecei a chorar e falei, Deus, ainda tem gente que não acredita na Bíblia. Um pai pegou uma criancinha, você deve ter visto, 5 anos. Mulher abandonou, era dia dele ficar com a criança. Ele gravou um vídeo com a criança passeando em cima de uma ponte. E aí ele gravou um áudio para ela. Então, né? Você me fez sentir dor me deixando? Você vai ver o que é dor agora. Eu estou com o Thomas, acho que é Thomas, se não me falha a memória, em cima da ponte. E eu vou jogar ele agora daqui para você ver o que é dor. Pai biológico. Ele pega o menino de 5 anos e joga de cima de uma ponte enorme. Grava um áudio para ela e fala, acabei de fazer. Sinta a sua dor agora. Aí você vem falar para mim que não tem sinais. Não é o amor de muitos esfriando? Quem concorda? Se eu ficar aqui contando as atrocidades que a gente está vendo, você está vendo. Não, mas você que é fã de Datena, eu não assisto essas porcarias, mas quem gosta, dá para espremer. E agora não é nem só 6 horas da Datena, você põe 1 hora, é tragédia. Você põe 12:30, tá surreal, porque é o mundo. São sinais bíblicos de quando o noivo tivesse para voltar. O próprio noivo escreveu, deixou escrito, quando eu tiver para voltar, buscar você, noiva, que está se preparando, eu vou deixar alguns sinais. Aí você vai ver, você vai entender que eu estou perto. Vai lá, separa hoje a leitura antes de dormir, Mateus capítulo 24 e 25, em especial 24, pega uma caneta e risca os sinais que você já está vendo acontecer. E conte quais deles faltam. Pastora, mas tem todos? Lá tem. Talvez você não sabe, mas semana passada teve um terremoto terrível. Quem viu do terremoto? Já estava lá em Mateus 24. E tantas outras coisas. Joga lá. Eu estou meio por fora, acho que isso aqui não aconteceu não. Abre a Bíblia e abre o Google. E vai comparando. Aí você vai ver que já está na hora da noiva pôr os últimos adornos. Porque ele já está voltando. O noivo já está voltando. A festa,
O céu não é uma história, o céu é um lugar, querido. Alguém diz que o céu é uma história, o céu não é história, o céu é lugar. João capítulo 14, versículo 1 diz, põe aí por favor: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar uma história? Não, vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, quando eu for preparar, eu vou voltar, ó, o noivo, eu vou voltar outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou preparar um lugar, a nossa casa, a nossa mansão, onde nós viveremos a eternidade juntos, diferente da festa judaica, que durava apenas 7 dias, a bodas do Cordeiro não vai durar 7 dias, não vai durar 7 anos, vai durar por toda a eternidade, querido. Será uma festa permanente, onde todas as promessas serão cumpridas e realizadas na nossa vida. Lá não haverá, pode subir, músicos. Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, lá não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais maldade, não haverá mais medo de sair na rua, não haverá nada disso. Igreja, esse tem que ser o momento mais esperado da sua vida. Você não pode estar vindo para a igreja só para ficar rico, te ensinaram errado. Você não pode estar vindo para a igreja só para ser feliz nessa terra, te ensinaram errado. Você não pode ter virado crente, servir a Deus só por coisas terrenas. O dote pago no Calvário, o contrato já foi consumado. Nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, esperando Ele voltar nos buscar. Para terminar, isso é Bíblia. O que eu estou pregando para você está aqui, você leu comigo e depois você pode ler inteiro. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E o texto que eu li depois descreve Ele. Ele vai vir buscar a sua noiva. E como que Ele vai vir buscar? Nós cremos no arrebatamento. Você sabe o que significa arrebatamento? Arrebatar, tomar com força, pegar. E como vai ser anunciado que Ele está vindo? No casamento judaico, as amigas ouviam os sinais deles vindo, e elas saíam e anunciavam que Ele estava vindo e trazia Ele até a noiva. Para nós, sabe como vai ser anunciado o arrebatamento? As trombetas irão tocar, só os salvos vão ouvir. Vai ser o período mais surreal da história dessa terra. As trombetas vão tocar, ela será o sinal. E quando as trombetas tocar, querido, esse vai ser o período mais surreal da face da terra. Você já deve ter visto filme, você já deve ter visto um monte de coisa. Porque um povo vai começar a desaparecer. E aí vai ser a maior tragédia terrena. Catástrofe mundial, não vai ser territorial não, mundial. Em todo lugar vai desaparecer pessoas. Vai desaparecer pessoas dirigindo, pilotando aviões. Aviões vão cair, carros vão bater, mães vão ficar desesperadas que os filhos sumiram. É assim que vai ser o arrebatamento. E enquanto a terra vai estar vivendo esse período horrível chamado grande tribulação, assim que a noiva for arrebatada, assim que o noivo chegar e chamar, vai começar o período mais crítico da história da humanidade. Ô irmão, isso que nós estamos vivendo é fichinha, é mel com limão. Coisa ruim vai ser a tribulação. Quando fala tribulação, coisa boa não é, né? Eu quero, manda um pouco de tribulação. Não, falou tribulação, a gente já está fugindo. Só que a Bíblia, Apocalipse, vai chamar de grande tribulação.
A igreja vai ser tomada. E tomada a igreja, a única coisa que Deus ainda não permite o diabo fazer tudo o que ele quer, é porque a noiva está aqui. Ele está preservando. Mas quando a noiva subir, aqui, olha que coisa boa. Não, nessa hora eu quero até te convidar a ficar de pé, porque você vai dar uns gritos, uns glória. Só os pentecostais, né? Só os que sabem para onde vão. Eu estou chamando os que sabem para onde vão, Luizinho. Tem quem sabe? Aqui tem quem sabe para onde vai? Aqui tem? Aqui tem quem sabe. Ó, então vamos lá. Quando, Vera, dá uns gritos aí. Quando, escute, quando as trombetas tocar, dá para tocar a trombeta aí, João? Ou o pulmão não está lá aquelas coisas? Que você também é cinquentão, talvez não está não. Hã? 51? Vixe, então vai. 51 está voando, está voando. Quando as trombetas tocar, João, como que vai ser quando as trombetas tocar? Aê, João! Aê, menino! Tá pensando o que, moleque? As trombetas vão tocar. Onde você estiver, você vai ouvir. E olha como vai ser, ó. Vai ser assim. Vai, João. Ó, agora só aqueceu. Agora. Aí você não dá. Prefere aquela? Você já provou que você é capaz. Quer que eu mande soltar lá? Quer aí mesmo? Cabra bom. Vai ser assim, ó. Então nós vamos estar andando. Vem, Luizinho, vem. Ó o pastor pegando no meu pé da hora. Ó, nós vamos estar andando. Subimos. Quando for assim, tá bom, João, obrigado, querido. Vai ser assim. Tocou. Quando você olhar, querido, você já vai estar em um corpo glorificado. Você não vai estar com essa roupa mais. Você vai estar com a roupa de linho fino branco. De repente, quando você olhar, ele vem vindo na sua direção. O noivo, aí presta atenção, vai começar a festa da bodas. Você vai ser recebido e levado para um desses lugares aqui, ó. Receberá um novo nome. Vai ter um novo nome para você. A festa eterna vai começar. E você vai dizer: eu consegui. Chegou lá. O noivo vai vir para buscar a nossa vida. Se prepara, noiva. A terra vai pegar fogo. Vai ser o pior período da humanidade. Mas você vai estar na eternidade. Quem está com as lamparinas acesas aí? Você pode fazer desse hino uma preparação para a ceia. Feche seus olhos aí e diz para ele: Jesus, eu quero me preparar mais. Jesus, eu não posso ficar fora disso. Me ajuda, Jesus. Eu entrei aqui meio bagunçado. Eu entrei aqui meio mais para lá do que para cá. Mas eu quero me preparar para te encontrar, meu noivo. Ele está batendo na porta do teu coração. Prepara a tua vida para a ceia. Prepara a tua vida para o dote, para você dizer: eu aceito ser sua noiva. Eu quero ser sua noiva, Jesus. Eu quero sentar naquele lugar que o Senhor está preparando para mim. Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer.